Fala pessoal, hoje o vídeo é sobre um filme que está disponível no catálogo da MUBI Brasil chamado Kokomo City, um documentário que passou pelo Festival do Rio em 2023 com o subtítulo A Noite Trans em Nova York e que chamou muita atenção por onde passou nos Estados Unidos. É um documentário norte-americano, passou por Sundance, pelo Festival de Sundance e frequentemente era citado como um dos melhores filmes do ano passado nas listas anuais dos críticos, das revistas e sites especializados em cinema. E antes de continuar, eu deixo aquele pedido para você deixar o like e se inscrever, caso você ainda não seja inscrito, porque isso faz com que esse conteúdo seja entregue a cada vez mais pessoas e acaba ajudando o canal a crescer também. Então vai lá, clica no like e se inscreve agora também. Nesse filme, 4 mulheres trans negras contam a rotina e as dificuldades de se trabalhar com prostituição em Nova York e em Atlanta. São elas a Daniela Carter, a Leah Mitchell, a Dominique Silver e a Coco Dadol, que inclusive dá nome ao título do filme e que foi assassinada um pouco depois do filme ficar pronto e ser apresentado no Festival de Sundance ainda em 2023. Dessas entrevistas se desenvolvem diversos temas, mas todos eles orbitando ao redor da identidade, do que é ser uma mulher trans negra trabalhando com sexo naquelas metrópoles norte-americanas. E é curioso como esse filme, como a ideia dele nasceu. Ele é dirigido pela Dee Smith, que aqui dirige o seu primeiro documentário, mas que ganhou fama e reconhecimento na indústria da música, produzindo álbuns de rap e hip hop. Ela ganhou Grammys, produziu álbum de sucesso, mas de repente ela se viu enxotada dessa indústria musical a partir do momento que ela fez a transição, a partir do momento em que ela fez essa redesignação. Sem conseguir trabalhar, sem receber as ligações com os famigerados jobs, ela passa a morar de favor na casa de diversos amigos, muitos deles trans, e que trabalhavam com sexo. Então passa pela cabeça dela o seguinte raciocínio: ué, e se eu tiver que trabalhar com sexo para poder me sustentar? Então, a partir dessa ideia, com essa ideia na cabeça, ela pega uma câmera e, quase sem dinheiro, sem financiamento nenhum, ali no independente total, faz esse documentário com essa temática. Existe no início do documentário um clima leve, de comédia, inclusive com alguns momentos ficcionalizados, ou seja, a história que a personagem que está sendo entrevistada conta é posta na tela com atores interpretando aquilo que aconteceu. Mas logo o desenrolar transita para a tensão de uma forma rápida, o que nos deixa curiosos pelos caminhos os quais o documentário vai seguir. Chama muito a atenção de cara a escolha pelo preto e branco como textura, e também por uma alta exposição, como se tivesse uma luz bem forte, quase estourando, deixando tudo muito branco, tudo muito estourado. Essa ausência de cores certamente é uma escolha diferente e que traz um efeito estético bonito para aquelas pessoas que normalmente vivem à margem da sociedade e que sofrem toda sorte de preconceito. Narrativamente tem algum efeito? Não sei, sinceramente, mas que fica bonito, fica diferente, então não deixa de ser um ponto de chamar a atenção. E apesar dos momentos divertidos, o longa foge do estereótipo bem enraizado, principalmente aqui no Brasil, do gay engraçado. Praticamente todas as pessoas entrevistadas ali no documentário são bem conscientes do seu lugar, do seu passado e dos seus desejos, por mais que um ou outro personagem seja mais pragmático, no sentido de querer dinheiro e não demonstrar nenhum outro interesse mais profundo, digamos assim. Elas sabem que aqueles homens com os quais se relacionam são clientes, não são príncipes salvadores, estão ali deixando apenas alguns trocados e depois vão embora, vão para suas namoradas, vão para suas esposas, escondendo o desejo que têm. E eu gosto da ideia de deixar o documentário com um certo dinamismo, fugindo daquela estética quadradinha e cansativa, sonolenta de cabeças falantes, entrevistas maçantes. O problema aqui é que existem algumas músicas de tom jocoso que elas são inseridas em momentos inapropriados, o que deixa tudo muito estranho. Muitas das inserções musicais são esquisitas por serem, na verdade, anticlimáticas. Elas entram no meio de depoimentos que já eram engraçados por si só, por exemplo. E isso se repete bastante e se torna um problema muito chato. Para piorar, ainda colocam alguns efeitos sonoros que, sinceramente, eu não sei se funcionam. Ok, alguns dos depoimentos, das entrevistas, são no sentido mais cômico de tirar sarro de uma masculinidade frágil, por exemplo, mas que seriam muito mais impactantes e engraçados
se não tivesse esses efeitos bobos que em determinados momentos lembram até alguns programas de auditório, por exemplo. Agora, é notável o cuidado e a estratégia da direção em fazer com que aquelas pessoas deem os depoimentos, as entrevistas, em locais nos quais elas se sintam confortáveis. Muitos dos depoimentos, as entrevistas, são dadas no quarto, na cama, com a personagem deitada na cama, ou então dentro de carros, ou então em banheiras tomando banho. E a direção da Dee Smith faz questão de posicionar a câmera muitas vezes num ângulo baixo, filmando de baixo para cima, quase escondido, o que faz certamente com que a pessoa fique mais despojada e passa um efeito para o espectador como se estivesse numa, sei lá, numa grande festa de pijama, como se aquela pessoa fosse uma amiga que está falando ali uma história. Um efeito totalmente oposto de, sei lá, um grande estúdio, ou então com uma grande equipe de produção montando uma luz na sala da pessoa, com um operador de boom. Dessa forma ficaria muito mais difícil alcançar a naturalidade que se alcança aqui em Kokomo City. Mas o melhor aspecto do filme é como ele expõe essa suposta ameaça à masculinidade simplesmente pelo fato das pessoas sentirem atração por corpos transexuais, numa espécie de rejeição hipócrita ao desejo, que é algo no qual ninguém manda, ninguém controla. O documentário deixa claro que a maioria dos clientes faz aquilo escondido e que esses clientes são de todo tipo, do político casado, alguns deles conservadores, passando pelo multimilionário e chegando no cara do gueto bombado. Os depoimentos não entram na esfera do coitadismo, mas também não chegam a romantizar as dificuldades, atingindo uma espécie de equilíbrio bem difícil de se alcançar em produções com esse propósito. É triste a gente perceber que aquelas pessoas são bastante fetichizadas e que são pouquíssimas as pessoas que teriam coragem de assumir publicamente um namoro ou algum outro tipo de relacionamento, como se elas fossem uma espécie de aberração. E isso acaba com a autoestima delas, porque elas são equiparadas a um simples objeto sexual. Assim como é triste a gente perceber os riscos à própria vida que aquelas mulheres trans correm com aquela profissão, muitas vezes sendo assassinadas e o crime ficando impune, como o que provavelmente aconteceu com a Coco Dadol, que foi encontrada morta com um tiro no corpo. A condução da Dee Smith mostra muitos méritos por conduzir aquelas entrevistas, aqueles depoimentos, de forma que jamais fique monótono ou cansativo, e ela usa muito bem esses recursos, alguns melhores do que os outros, como por exemplo a questão da ficcionalização dos depoimentos, ou então alguns inserts, por exemplo, a pessoa está falando que encontrou uma arma e ela coloca a imagem de uma arma, ou então num momento mais poético, mais pro final do documentário, quando ela mostra a imagem de uma rosa. Tudo isso ajuda nessa questão de não deixar o documentário monótono. E ela faz isso tanto no depoimento das 4 protagonistas, quanto no depoimento dos homens que se interessam, alguns deles com dúvidas, porque nunca experimentaram, mas que têm ali alguma curiosidade. De novo, no desejo, ninguém manda. Por isso, qualquer tipo de relacionamento jamais deveria ser julgado. Isso é o óbvio, isso é o básico, isso é redação de Enem. Kokomo City expõe muito bem como esse tipo de julgamento construído há décadas se mostra prejudicial para aquelas mulheres, tanto em questões relacionadas à própria existência, com a eliminação via assassinato daqueles corpos objetos de desejo e posterior rejeição, mas principalmente como lhes priva de poder seguir normalmente a vida em questões comuns, como escolher com o que trabalhar. Beleza, pessoal? Me conta aí nos comentários o que foi que você achou de Kokomo City, ou se você vai assistir, porque a gente fica por aqui hoje. Então, até o próximo vídeo. Tchau!